Bom dia, turma. Vamos iniciar nossa semana. Hoje nós estudaremos o capítulo 7 do livro didático de vocês, certo? Onde fala de saúde. O capítulo 7 e o capítulo 8, ele tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo atualmente no mundo, né? A pandemia, o coronavírus aí, causador do Covid-19. Então é bem importante a gente estudar esse capítulo separado e aos poucos, né? Para que a compreensão seja melhor. Então, acompanhe comigo aí pelo livro de vocês no capítulo 7. Vamos lá, saúde, né? O que é saúde? Até um bom tempo atrás, o significado de saúde era uma pessoa que não tinha doenças. Mas a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, atualmente ela define saúde como um conjunto de componentes onde o ser humano ele precisa, né, estar bem fisicamente e mentalmente. E para isso entra o Estado, o governo, onde ele é responsável para que nós, seres humanos, tenhamos moradia, saneamento básico, um salário digno para viver em uma sociedade seres com saúde, né? Seres saudáveis. Então, saúde agora para a OMS é um conjunto, né? Um trabalho que é feito em grupo para que essa sociedade ela tenha uma saúde tanto mental como física, certo? Aí vai entrar vários fatores que é importante que nós tenhamos no dia a dia para que nós sejamos pessoas saudáveis, consideradas saudáveis. Certo? Aqui, vamos lá. O nosso corpo está em constante troca com o ambiente em que vivemos, pela respiração e nutrição. Nesse processo, estamos constantemente expostos a agentes que podem comprometer esse estado de equilíbrio chamado saúde, ok? Aí nós temos aqui umas características que descrevem, né, o que é que pode afetar a nossa saúde. Nós temos aí epidemias, endemias e nós teremos as pandemias, né, que é o que nós estamos vivendo na nossa atualidade aí com o coronavírus. A epidemia, as doenças surgem de maneira repentina e se espalham rapidamente em determinada população. A transmissão é muito rápida. Aconteceu lá no coronavírus na China, né? Deu origem, iniciou na China com a população chinesa, foi chamado de epidemia, onde uma mesma população é atingida rapidamente pela mesma doença. Endemia, doenças que afetam uma grande quantidade de pessoas, né? O maior número de pessoas em uma determinada região. O contágio tem que ser persistente ou clínico. Exemplo, a malária na Amazônia, né? Onde atinge aí várias pessoas na Amazônia a malária. E o que nós estamos vivendo, que é a pandemia, uma doença que atinge boa parte do planeta em determinado espaço de tempo. A gripe espanhola, a AIDS e o coronavírus, né? Então, a pandemia é uma doença que ela vai de regiões, continentes, ela se espalha no planeta, né? Várias pessoas em locais diferentes apresentando os mesmos sintomas. Barreiras naturais. O nosso corpo, ele age como uma proteção, né? Nós temos nossas barreiras naturais que empatam com que a gente adoeça. Quem são essas barreiras naturais, né? As barreiras naturais são constituídas pela pele, pelas membranosas mucosas, pelas lágrimas, pela cera dos ouvidos, pelo muco e pelo ácido gástrico. Além disso, o fluxo normal de urina elimina os micro-organismos que entram no trato urinário. O sistema imunológico usa os glóbulos brancos do sangue e os anticorpos para identificar e eliminar os organismos que atravessam as barreiras naturais do corpo. Então, o nosso próprio corpo, ele apresenta essas barreiras naturais. É uma dificuldade, é um empecilho para que esse vírus, essa bactéria, essa doença não atinja rapidamente, né? Então, nós temos essas barreiras naturais que servem como proteção. E nós também teremos as barreiras artificiais, as vacinas, as medicações que a gente ingere ao longo do tempo, né? Para determinada doença, é claro. As barreiras naturais, né? Geralmente a pele evita a invasão de micro-organismos, a menos que esteja lesionada, por exemplo, machucada, picada de um inseto, queimadura. Então, se essa pele ela estiver lesionada, pode ser que esse micro-organismo ele vá com certeza entrar no nosso sistema com mais facilidade. As barreiras mucosas, como o revestimento da boca, do nariz e das pálpebras, também constituem barreiras eficazes. Geralmente, as membranas mucosas são cobertas de secreções que combatem os micro-organismos.
Nós vamos ter, quem são essas membranas mucosas, né? A saliva, no nariz nós temos os pelos dentro desse nariz, as lágrimas nos nossos olhos, a cera no ouvido. As vias respiratórias, elas vão filtrar partículas externas presentes no ar inalado, né? Nós vamos ter lá aqui nossas vias respiratórias, elas vão ter um filtro, né? Esses pelinhos no nariz, para filtrar essas partículas, para que o ar inalado ele não entre diretamente nas nossas vias aéreas e passem para o nosso sangue, né? Circulando para todo o corpo. Barreiras naturais. Nós temos também o trato digestivo, que possui uma série de barreiras eficazes, como o ácido gástrico, as enzimas pancreáticas e a bile que as secreções intestinais. Essas substâncias podem matar bactérias ou impedir que elas se multipliquem, né? Então, lá no nosso trato digestivo, os nossos ácidos que nós temos no estômago, eles são eficazes para matar algumas bactérias ou até mesmo impedir com que elas se multipliquem muito rápido. No trato urinário, conta com várias barreiras eficazes. A bexiga é protegida pela uretra, o canal que conduz a urina para o exterior do corpo, né? A nossa uretra é esse canal que vai conduzir o nosso xixi, né, a urina, para fora do nosso corpo. Nos homens, essa uretra, ela se prolonga, né? Ela é maior, de tal forma que as bactérias raramente conseguem passar por ela e alcançar a bexiga. Então, como o canal da uretra masculina ela é maior, nessas bactérias elas não conseguem, dificilmente elas vão conseguir chegar até a bexiga, diferente do feminino, que é um canal menor. Mecanismos de defesa específicos, né? Nós temos os mecanismos de defesa natural e agora nós vamos ter os específicos. Esse tipo de mecanismo pode ser observado quando o sistema imunológico, além de ser capaz de identificar o micro-organismo que o invadiu, chamado antígeno, apresenta efeito de memória. Ou seja, o agente patogênico na primeira infecção é memorizado e em infecções posteriores é reconhecido, resultando numa defesa mais rápida e eficaz. Vamos aqui um exemplo, né? Os nossos mecanismos de defesa específica. O nosso antígeno, né? Esse antígeno que é o elemento invasor que vai entrar no corpo, o próprio corpo ele vai criar a nossa barreira, né? O nosso sistema, os soldadinhos de defesa, os nossos glóbulos brancos. Então, você pegou uma gripe. Você tratou essa gripe com medicação, antibiótico, repouso. Você não vai mais pegar essa mesma gripe, né? Doenças virais e bacterianas, elas têm essa, entre aspas, né, esse benefício de que o indivíduo ele não se contamine novamente, principalmente doenças virais. Ou seja, você pegou uma determinada gripe, você não vai se contaminar de novo com essa gripe, porque o próprio corpo, com esse mecanismo de defesa específico, ele vai criar essa barreira de defesa natural, né? Nós temos uma memória. O corpo ele vai ficar memorizado que você já pegou esse vírus ou essa bactéria e ele vai fazer de forma mais rápida o tratamento. Aí às vezes você pega uma gripe e essa gripe ao invés de durar uns 7, 14 dias, ela com 2 dias você já está curado sem medicação. Justamente por causa dessa nosso mecanismo de defesa específica, essa memória que o nosso sistema de defesa apresenta. Quais são os mecanismos de defesa específica, né? E nós temos aí um exemplo das alergias. Uma reação alérgica é então uma tentativa de defesa exagerada ou de hipersensibilidade do sistema imunológico, que ocorre em pessoas geneticamente predispostas, as quais chamamos atópicos ou alérgicos. As alergias, pessoal, ela nada mais é do que o nosso corpo mostrando que algo está errado. Então, para a gente identificar que algum micro-organismo está no nosso corpo e isso não está certo, o nosso mecanismo de defesa específico, ele mostra em forma de alergia, né? O corpo começa a empolar, então ali você vai saber que algum agente infeccioso está no seu corpo e você vai procurar tratar, certo? É um meio, essa alergia, de informar que nós estamos com alguma doença, assim como a febre, né? A gente dá a febre e consegue identificar que nós estamos com algo, uma doença viral, uma doença bacteriana. A imunização, certo? A imunização é definida como a aquisição de proteção imunológica contra uma doença infecciosa. Prática que tem como objetivo aumentar
a resistência de um indivíduo contra infecção é administrada por meio de vacina, imunoglobina ou por soro de anticorpos, né? Então, nós temos aí a alergia, que é um mecanismo de defesa específico que o próprio corpo ele libera para que você identifique que algo não está correto, e a imunização, que são as vacinas que nós tomamos ao longo do ano para prevenir determinada doença. O cartão de vacinação, né? Nós todos temos um cartão de vacinação. A gente recebe lá no início da vida e fica até a fase adulta, né, a velhice, porque é lá que está todo o registro das vacinas que nós já tomamos durante o dia ou durante nossa vida ou a que nós precisamos tomar. O cartão de vacinação é um documento de comprovação de imunidade. É responsabilidade das unidades de saúde emiti-lo ou atualizá-lo por ocasião da administração de qualquer vacina. Deve ser gratuito, junto com documentos de identificação pessoal. É importante que seja apresentado nos atendimentos médicos de rotina e fundamental que esteja disponíveis em casos de acidente, certo? Esse cartão de vacinação é importante, assim como a nossa identidade. É nele que vai estar todo o nosso registro de saúde. Algumas pessoas acham que a vacina ela faz causar uma doença e não é, turminha. A vacina é essencial para que a gente tenha uma vida saudável, certo? Aí aqui nós temos, certo, turma, as contraindicações dessa vacinação. Quando é que nós não podemos nos vacinar, né? As vacinas de vírus atenuados ou bactérias atenuadas não devem ser administradas em pessoas com imunodeficiência adquiridas ou congênita, que é o HIV, em pacientes com neoplasia, câncer maligno, durante a gravidez, salto alto risco de exposição, como a febre amarela, em indivíduos que estão em tratamento com corticoides em alta dosagens ou outras terapêuticas. Lembrando, na gravidez existem as vacinas, mas essas vacinas são específicas para gestantes, certo? Indivíduos, né, que estão em tratamento com corticoides em alta dosagem ou outras terapêuticas e imunossupressoras, como a quimioterapia ou a radioterapia, ok? Falsas contraindicações, turma. As pessoas costumam achar que por se vacinar vão adoecer, né? Aí nós temos aqui que são falsas essas contraindicações quando alguém afirma, né, que você não pode tomar vacina. Tosse, coriza, diarreia leve ou moderada, doenças de pele, não é verdade. História ou diagnóstico clínico de processo de hepatite B, tuberculose, tétano, difteria, coqueluche, sarampo, cachumba, rubéola, poliomielite e febre amarela em suas respectivas vacinas, desnutrição, uso de qualquer antibiótico, doenças neurológicas progressiva ou estável, alergias, exceto as que se relacionam com os componentes da vacina. Então, se você é alérgico a determinado componente, aí sim você não pode tomar essa vacina. Em tratamentos curtos com corticoides em menor dosagem, baixo peso ao nascimento, com exceção da BCG, né, que é só administrada com 2 meses da criança, ou prematuridade, e o aleitamento materno, né? Você que está amamentando pode sim tomar as vacinas de acordo com a necessidade, certo? Então, vacinar é proteger. Nós precisamos de se vacinar, é um ato de amor com você mesmo quando você está com a sua carteirinha de vacinação totalmente ok. Proposta de atividade, certo? A nossa proposta de atividade vai ser, vocês irão responder a atividade do livro didático, página 96, 110 e 101, e vão gravar uma microaula explicando o conteúdo da página 97 e 98, o sistema linfático e a imunidade, certo? Observação, vocês terão uma semana para enviar esse vídeo, não precisa ser um vídeo longo, vocês vão anotar os pontos importantes, vão estudar e me enviar essa gravação, certo? Bons estudos, qualquer dúvida me chamem no privado. Quando um agente patogênico, como um vírus ou uma bactéria, entra no corpo, se multiplica e ataca as células, provocando uma infecção. Esse micróbio é reconhecido como um corpo estranho e o corpo usa 2 estratégias de defesa com seus principais soldados, os glóbulos brancos.
Na linha de frente está a resposta imune inata, com a participação dos macrófagos. Essas células assassinas comem e destroem o intruso, qualquer que seja. O agente infeccioso é capturado por fagocitose e destruído. Essa reação local rápida pode parar ou diminuir a infecção, mas nem sempre é suficiente. Outros soldados entram em cena, os linfócitos. Identificam o agressor graças a uma molécula característica. Cada linfócito ataca um tipo de vírus ou bactéria específico. Quando identifica seu alvo, ele se multiplica. Os linfócitos B produzem anticorpos em grande quantidade, que circulam no organismo e neutralizam o agressor para permitir sua eliminação. Os linfócitos T destroem diretamente as células infectadas. O grande problema é que após o primeiro contato com o vírus, a reação imunológica é lenta, podendo durar vários dias, o suficiente para provocar a doença. Felizmente, nosso organismo conserva a memória de seus inimigos. Após uma infecção, os anticorpos e linfócitos de memória são mantidos e podem agir logo que o vírus retorne. A reação imunológica será muito mais rápida e o organismo vai eliminar o agressor antes de provocar a doença. Essa memória imunológica é utilizada na vacinação, usando um micróbio inativo ou um fragmento dele. Simula uma infecção e provoca a fabricação de anticorpos, sem causar a doença. O organismo usa sua memória e fica preparado para um ataque futuro. Mas essas células de memória diminuem com o tempo e muitas vezes é necessário um reforço na vacinação.